Próxima ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de parede cortina, tá? A gente vai vê-la no nosso curso também. Essa ferramenta aqui, ela tem algumas pré-definições de tipos, né? Genérica, divisórios de escritório, pele de vidro, tá? Isso daqui vocês podem utilizar para fazer revestimentos externos de edificações inteiras, vocês podem usar para fazer divisórias internas de espaços de interiores, né? Ou mesmo algumas portas específicas, dependendo daquilo que vocês vão utilizar, tá? É uma ferramenta bem volátil. Então, por exemplo, o método de inserção dela é por geometria convencional, tá? Então a gente tem individual, segmentada, polígonos, né? A gente tem também as geometrias côncavas aqui e essa geometria por moldura, que é basicamente uma leitura que ele faz do espaço. Então eu posso simplesmente selecionar de um ponto até o outro, ele vai criar essa parede cortina aqui. Se eu vier aqui no 3D, vocês percebam que ele cria esta parede exatamente como estava na nossa representação, né? Então, se eu voltar aqui na planta novamente, eu vou fazer a inserção de outra parede, eu posso mudar o método de geometria para poligonal e aí ele vai clicando, né, nos elementos. Percebam que ele já tem uma pré-definição, ou seja, ele já tem os montantes pré-definidos, isso está diretamente na configuração do objeto, tá? Tanto esses montantes intermediários quanto os montantes de campo. Cada vez que nós clicamos, ele cria um campo, que é esse montantezinho que ele está mostrando aqui, tá? Então, isso daqui a gente consegue ajustar, né? E fracionar infinitamente até vocês decidirem encerrar essa forma aqui, tá? E aí tudo isso daqui é configurável, desde a espessura e deslocamento, a quantidade e qualidade de representação gráfica de cada um desses montantes, vocês conseguem editar e configurar dentro do ArchiCAD, tá? A próxima ferramenta que nós temos aqui é a porta e janela, tá? As portas e janelas, elas são única e exclusivamente inseridas dentro de paredes, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar uma porta, eu não consigo clicar, né? Ele não identifica como um ponto válido de inserção, a menos que eu aponte isso daqui para algum objeto. Então, se eu apontar a porta, por exemplo, para esse objeto aqui, ele vai aparecer a pré-visualização dela, onde eu posso clicar em algum ponto aqui e fazer a inserção. Esse solzinho ele marca o que é lado interno e lado externo dela. O ponto de inserção dela aqui está no ponto médio, tá? Ou seja, o ponto através do eixo. Eu posso clicar em qualquer uma das extremidades, por exemplo, para poder fazer a inserção, seja a extremidade aqui, direita ou esquerda do elemento, ele faz esse ajuste. Eu posso simplesmente clicar, apontar o sentido que eu quero, frente ou fundo, né? Aí ele vai mostrar para mim, no caso, a porta de correr, ele já me dá a pré-visualização desses elementos. Posso ajustar essas formas aqui conforme eu vou rotacionando com o mouse. E eu posso clicar para ele inserir essa porta. Então, se eu vier aqui no 3D, eu tenho essa porta aqui, eu cliquei e inseri. A gente pode inserir as portas tanto em 3D quanto em 2D, tá? Eu posso simplesmente clicar e colocar elas aqui conforme eu achar melhor. Isso tanto para formas retangulares quanto para formas curvas, a gente consegue inserir também dentro das formas curvas. Claro que ele vai ter algumas inconsistências no bloco, né? Mas a gente consegue ajustar isso daqui também. E as janelas é a mesma coisa, tá? Lembrando que as portas, a gente tem uma biblioteca vasta de portas pré-definidas aqui para a gente selecionar tanto aqui, ou abrindo o diálogo de definições, a gente consegue ajustar, selecionar as bibliotecas que a gente tem disponível aqui também, tá? E as janelas é a mesma coisa, a gente pode simplesmente clicar na janela, selecionar alguma janela pré-definida aqui, por exemplo, uma janela de 4 folhas aqui, posso simplesmente clicar, apontar o sentido que eu quero que fique as aberturas aqui e os montantes dela, e eu clico para poder fazer a inserção desse elemento. Então, se eu vier aqui, eu tenho a janela e eu tenho a porta, tá? Basicamente dessa forma. O próximo elemento que a gente vai ver aqui é a claraboia, tá? A ferramenta claraboia, a gente tem algumas opções prontas de inserção aqui. Vamos supor que eu vou estar trabalhando com a padrão. Essa ferramenta ela vai permitir que a gente insira única e exclusivamente em telhado, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse telhado que nós trabalhamos aqui, eu posso simplesmente clicar ela nesse ponto aqui, ela vai fazer essa inserção. Então, nós temos essa ferramenta aqui e ela já faz automaticamente a subtração da forma do telhado para poder inserir ela, tá? A próxima ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de zona, tá? Essa ferramenta aqui, ela é como se fosse uma região que a gente trabalha dentro do ArchiCAD, onde ela tem algumas pré-definições. Por exemplo, se eu clicar aqui, a gente vai perceber que a gente tem algumas zonas que a gente pode trabalhar com valores pré-definidos, né? Zonas de uso comum, circulação, simbologias, né? Zonas de área técnica, enfim. Essas zonas que a gente inserir aqui, ela tem um método de construção que a gente pode inserir manualmente através de polígono, por exemplo, clicando em polígonos e concluindo com um martelinho. Ele vai fazer, ele não mostra os perímetros pra gente, mas o que acontece? Ele faz o cálculo desse ambiente com essas informações aqui. Então isso daqui é ótimo caso vocês precisem desenvolver nomes de ambientes parametrizados ali para cada uma das informações. Então essa zona aqui, por exemplo, eu vou criar uma zona aqui
com esse método de geometria aqui, borda interna, tá? A gente tem borda interna e na linha de referência. Eu vou trabalhar com borda interna, eu vou fazer essa zona aqui dentro desse espaço que eu já tenho aqui, tá? Simplesmente clicar aqui e ele já vai identificar automaticamente esse meu polígono, tá? Que é o polígono do ambiente aqui, certo? Eu posso simplesmente pegar isso daqui, arrastar, ajustar, enfim. Então eu tenho essa zona aqui, que é esse ambiente que ele identificou, né? Por exemplo, vamos supor que esse ambiente seja uma sala de estar. Eu posso alterar no nome dela aqui, sala de estar, posso numerar se eu quiser aqui, ou se eu quiser clicar uma outra informação, por exemplo, cerâmico, caso eu queira que esse piso se chame dessa forma. Ele vai colocar isso daqui e vai mostrar a área. Essas configurações de exibição a gente pode alterar manualmente aqui nesse número de selo zona. Podemos mexer automaticamente aqui nos ambientes, caso vocês queiram trabalhar com algum ambiente pré-definido, ou eu posso abrir o diálogo de definições e configurar manualmente a representação de cada um desses itens que nós temos aqui, tá? Bom, da zona é isso, pessoal. A próxima ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de malha, tá? A malha é basicamente o terreno, o tipo de acabamento que nós vamos ter em cima, se ele já vai vir com material aplicado, alguma coisa do tipo, mas não tem muita distinção além disso. Com um terreno genérico aqui, o método de geometria de inserção é basicamente o mesmo, com exceção de que o terreno ele tem retangular inclinado, onde ele trabalha com uma flecha de inclinação no desenvolvimento dessa forma. Então a estrutura é basicamente essas mesmas três formas que nós temos aqui, é o tipo de material de construção que ele vem, como ele vai ser representado em planta e corte, né, o piso de origem dele. E o terreno ele tem uma peculiaridade, se comparado a outros elementos, que ele não consegue ter, né, o valor dele sempre calcula para baixo, ou seja, o desenvolvimento que vocês fizerem do terreno, a espessura que isso vai ter vai ser sempre negativa, tá? Então nesse caso, por exemplo, eu posso fazer um terreno poligonal aqui, trabalhar com polígono de qualquer forma e clicar, ele vai inserir essa trama de terreno. Se eu vier aqui no 3D, vocês vão perceber que eu tenho essa trama aqui, certo? E esse valor de 1 metro é basicamente a profundidade que isso vai ter. Então se eu colocar 5 metros aqui, ele vai fazer um terreno com 5 metros de profundidade, onde a linha poligonal que eu desenhei por início é a linha azul que está aqui no 3D. Então a gente pode fazer o terreno dessa forma. Eu posso fazer o terreno também, por exemplo, trabalhando com geometria retangular padrão, certo? Eu posso desenvolver o terreno com polígono se eu quiser fazer alguma coisa rotacional inclinada, por exemplo, eu posso trabalhar com inclinações aqui, ou eu posso simplesmente selecionar alguma das formas, algum dos lados que eu tenho do terreno e inclinar isso daqui manualmente, tá? Ajustar, criar pontos, nós, enfim. E eu posso adicionar também aqui as configurações de elevação de ponto. Então, por exemplo, caso eu queira trabalhar com topografia, posso pegar esse ponto aqui. Se eu disser que esse ponto ele tem 1 metro a mais do que os outros, ele vai elevar esse ponto a 1 metro, ele já cria automaticamente um nó aqui, né? Uma quebra na nossa forma geométrica. Então, ele já vem aqui, ele já faz a elevação disso daqui. Vocês podem elevar isso daqui em planta ou simplesmente clicar em um desses nós que ele tem aqui no 3D e mexer nessa configuração de elevar ponto de malha. Então, vocês podem elevar manualmente cada um desses pontos, que ele já faz a leitura do ponto sequente em função da altura dos dois pontos que ele está interseccionado, tá? Tá vendo que ele já cria todos os vértices de inclinação que essa forma vai ter, né? Na sequência a gente tem a ferramenta Morph, que é basicamente uma malha, tá? Que a gente faz e modela através dela. O método de geometria dela é o poligonal, ou seja, mesma coisa que laje, piso, terreno e etc. A gente pode construir um polígono e fazer essa forma. Nós podemos, por exemplo, construir essa forma retangular pronta, podemos fazer uma caixa direto, né? Caso eu queira clicar de um ponto até o outro, podemos definir automaticamente a altura da extrusão desse elemento, ou podemos fazer esse método de geometria mais complexo aqui com algumas outras configurações de altura, largura e circunferências. Então, nesse caso aqui a gente tem essas malhas que nós criamos, né? Dentro do ArchiCAD, e percebam que ela tem só um ponto de nó. Então dessas malhas aqui a gente pode simplesmente mover essa forma como um todo, né, arrastando em 3D, por exemplo, ou a gente consegue, através dessa palheta flutuante, mover um vértice independente. Então a gente basicamente permite que a gente modele isso daqui da maneira que a gente achar mais interessante, tá certo? Aqui nesse caso a mesma coisa, a gente pode sempre dar altura nisso daqui, utilizando essa caixinha de ferramentas padrão com empurrar e puxar, e através dessas ferramentas a gente consegue modelar e ajustar o nosso desenho como um todo, certo? E aí vocês fiquem livres para explorar isso daqui, verificar as possibilidades, organizar cada um desses aspectos aqui, mas ela é uma ferramenta que, apesar de ser simples, ela tem algumas configurações bastante interessantes que podem ajudar bastante vocês no desenvolvimento de modelos, enfim, quando vocês forem trabalhar com alguma coisa mais personalizada. Na sequência, a gente tem uma das ferramentas mais importantes do ArchiCAD, que é a ferramenta de biblioteca de objetos, tá? Então, nessa ferramenta aqui,
O método de inserção é por ponto, tá? Então é basicamente como se fosse um pilar ou algum elemento único ali. Então a gente pode inserir os pontos, inserir ele rotacionado, né, em ângulo e etc. A gente tem configurações de exibição, né, configurações de altura e entre outras coisas. Mas isso ele vai depender diretamente do tipo de objeto que a gente estiver selecionando. Se eu clicar nessa janelinha, nessa setinha rápida aqui, ele vai me dar alguns elementos, né, no caso está na pastinha sanitário, mas eu posso selecionar a própria cadeirinha aqui da biblioteca de objetos, selecionar qualquer um desses objetos que a gente tem disponível aqui na pasta de bibliotecas dele, tá? Então aqui a gente tem todas as portas, janelas, elas são identificadas dentro da biblioteca de objetos, mas aqui a gente tem alguns blocos prontos que basicamente você clicar no objeto, tem as opções de configuração dele aqui nesse diálogo, posso simplesmente dar um OK e inserir esse objeto aqui quantas vezes eu quiser e depois a gente consegue ainda modificar ele caso vocês queiram fazer algum ajuste, por exemplo, sei lá, uma cama eu posso colocar a cabeceira reta, alguns tipos aqui, tá? Isso se aplica à maioria dos objetos que são nativos do ArchiCAD. Então, por exemplo, se eu inserir aqui um sofá, eu pegar esse conjunto de sofá e inserir ele, eu tenho um sofá único aqui, onde eu consigo mexer nessa caixinha aqui, eu posso selecionar o tipo que ele vai ter de acabamento, eu posso selecionar o tipo do pé, se vai ser rodízio, se vai ser um pé fixo inclinado, enfim. Se ele vai ter uma perna ou se vai ser direto no chão, posso selecionar o tipo de material do estofado, o tipo de material da perna, enfim. Então tem inúmeras outras configurações que a gente consegue trabalhar aqui. Cada objeto ele tem um tipo de configuração diferente, tá? Então fiquem à vontade para vocês explorarem isso. Mas é mais que o suficiente para vocês conseguirem criarem layouts simples e básicos ali com uma maneira mais otimizada dentro do software. Tá? Isso serve tanto para mobiliários internos quanto peças sanitárias, como a gente viu lá atrás, né? Caso eu queira criar, por exemplo, um vaso sanitário, inserir, eu posso selecionar se ele vai ser fechado, aberto, se vai ter tampa ou não, né? O tipo de formato que vai ter a caixa, vai ter o assento, o tipo de formato que vai ter a caixa, se vai ser caixa ou se vai ser na parede, né? Então a gente consegue ajustar tudo isso daqui nele, nos itens mais simples, quanto nos mais complexos, desde que nativo dele, tá? Aqui é a próxima ferramenta de luminária, né? Que a gente tem aqui na configuração alguns modelinhos padrão. Eles podem trabalhar com catálogos externos também. É basicamente vocês inserirem uma luminária aqui no desenho, onde ela já vai carregar uma informação de objeto também com uma pré-definição, caso vocês forem renderizar isso daqui em algum renderizador compatível, ele já puxa uma luz também. A próxima ferramenta aqui é a janela de campo, que é basicamente uma janela que vocês podem aplicar, né, em L aqui dentro do objeto. Por exemplo, vou fazer uma janela desse ponto, ele já puxa uma janela na mesma sequência, então ele já ele já trabalha com essa janela automática aqui nesse canto aqui, certo? Ela tem algumas pré-definições também, assim como a maioria dos outros objetos que vocês podem configurar manualmente cada uma dessas segmentações aqui. E aqui, por fim, não menos importante, a ferramenta fim de parede, tá? Essa ferramenta, ela é bastante utilizada principalmente no caso de paredes compostas, tá? Se eu vier aqui nessa parede aqui, vocês vão perceber que essas paredes elas estão com acabamento de tijolo aparente, tá? Então, se eu vier aqui nessa ferramenta e inserir um fim de parede aqui, vocês vão perceber que ele automaticamente já cria esse fim aqui, né? Vamos supor que se eu vou clicar aqui, ele já cria esse acabamento em planta nessa parede e no 3D ele já dá esse material específico aqui. Aí vocês podem substituir esse metálico que ele está no 3D aqui por algum material, ou o mesmo material da representação que vocês estiverem utilizando ali na parede, por exemplo. Vocês conseguem ajustar isso aqui na bibliotequinha. Passando agora para as ferramentas de ponto de vista, a gente tem basicamente ferramenta de corte, elevação, ferramenta interna, detalhes, folha de trabalho e câmeras, tá? Então o corte, basicamente você insere ele dentro da ferramenta clicando de um ponto até o outro. Por exemplo, eu posso clicar nesse ponto até aqui. Eu crio um corte que vai pegar toda essa segmentação e aí eu aponto o lado para dar o sentido dele, tá? Posso ver para cá ou para cá. Então, posso simplesmente clicar um corte. Criando um corte, ele automaticamente vai criar esse mesmo corte aqui, onde se vocês derem 2 cliques aqui, vocês vão conseguir visualizar ele. Ele fez a construção, aqui ele carregou todas as formas e ele já tem esse corte pronto aqui nesse formato que nós trabalhamos. A elevação é a mesma coisa, tá? No caso aqui nós já temos 4 elevações criadas, então basicamente vocês clicarem nessas elevações para ele poder fazer a abertura delas e visualização do que tem em cada uma delas, tá? Todos os elementos bagunçados que a gente criou. Elevação de interior a gente pode criar dentro de qualquer ambiente, a gente pode simplesmente fazer um retângulo aqui. O método de geometria já vem por padrão retangular. A gente consegue ajustar o afastamento de cada uma dessas paredes e inserir essas elevações, e aí ele carrega automaticamente na elevação de interiores. Nesse caso aqui ele está em azul, tá? É porque ele identificou essa zona aqui como sendo
um espaço também em 2D e 3D, mas eu posso simplesmente deletar isso daqui. Ele vai mostrar o que a gente tem em cada uma dessas 4 paredes e ele ignora todo o restante, tá? Ele pega somente realmente o que está dentro do cômodo ali. Ferramenta de folha de trabalho, a gente pode criar folhas adicionais para poder puxar desenhos externos, que é o que a gente vai fazer nesse curso, para poder desenvolver um desenho do zero em cima de uma referência de DWG, tá? Ou vocês podem puxar de repente 3Ds, imagens, enfim, alguns outros arquivos que vocês conseguem referenciar dentro do projeto. E a ferramenta de câmera que a gente basicamente cria ali, né? Uma câmera de um ponto até o outro, onde ele cria aqui, por exemplo, no caso ele trabalha com um percurso sem nome, a gente tem uma câmera aqui, que é basicamente uma vista que a gente consegue criar aqui. Você pode exportar em outros formatos, renderizar isso daqui, enfim. E aqui a ferramenta de documentação, tá? A ferramenta de documentação é bem simples, a gente tem cotas, níveis, cotas de raio, ferramenta de cota angulada, textos, rótulos, elementos de grelha, né? Alterações de projeto, ferramentas de trama, linhas, círculos e por aí vai. Tá? Então, por exemplo, a cota, a gente tem algumas configurações e formas de inserções aqui, que a gente também vai ver isso mais pra frente, né? Mas é basicamente eu clicar de um ponto, clicar no outro ponto e dar 2 cliques para que eu consiga inserir esse valor aqui, tá? Então eu posso simplesmente clicar nesse ponto aqui, deste ponto até esse ponto, 2 cliques para confirmar a seleção e um clique para inserir, e por aí vai, tá? Conforme vocês forem tendo necessidade de adicionar informações de cota, basta vocês irem clicando e ele vai adicionando essas informações. A ferramenta de nível, ela se aplica única e exclusivamente a planos de referência que nós temos, referências de nível, certo? Por exemplo, eu posso colocá-la no topo de uma parede, no caso aqui ele pegou a base como sendo 0, essa outra parede aqui também, né, ele identifica a linha base dela. Aqui que nós temos essas nossas lajes de piso, se eu clicar aqui, eu insiro um nível, né, que ele está nessa configuração de 0. Se eu pegar, por exemplo, essa laje que eu inseri o nível 0 e mudar ela aqui, por exemplo, para o primeiro pavimento, percebam que esse nível ela já desaparece, porque ela não pode ser visualizada aqui, mas esse nível ele mudou para mais 3. Então ele já fica automático vinculado ao nível que o elemento foi criado, tá? Então, por exemplo, aqui ó, no telhado, nesse ponto específico ele está 64 centímetros a mais, tá? Nesse outro aqui 71 e por aí vai. Basicamente vocês irem clicando nos pontos e vocês conseguem adicionar essas cotas de nível aqui. A cota radial é basicamente a mesma coisa, a gente consegue cotar alguma forma que tenha um raio, tá? Então, por exemplo, eu consigo pegar essa parede aqui, ele adiciona até o raio e ele dá essa informação aqui pra gente. A cota de ângulo é a mesma coisa, tá? No caso, a gente pega 2 paredes que estão em pontos separados e a gente clica para ele poder inserir o ângulo de referência em função dos 2 elementos que nós temos. Os textos a gente consegue simplesmente inserir uma caixa de texto e escrever o que a gente quiser, por exemplo, o nome de algum ambiente. Uma ferramenta rótulo a gente pode simplesmente inserir, ele vai dar as informações de cada um dos elementos para a gente pode simplesmente inserir elementos convencionais, né? No caso aqui a gente tem a cobertura 2, que é esse objeto cobertura 2. Caso vocês queiram alterar isso daqui para um texto manual, basta vocês derem 2 cliques aqui, vocês conseguem escrever o que vocês quiserem dentro dessa configuração do rótulo, tá? As ferramentas de grelha é basicamente uma linha de marcador que a gente pode inserir dentro do desenho, onde ele se referencia e vocês conseguem trabalhar desenhos através deles. Por exemplo, inserir 2 marcadores aqui. E eu posso desenhar, por exemplo, paredes. Ele vai pegar esse marcador aqui como referência para a gente conseguir desenvolver os desenhos através dele, tá? Então a gente pode utilizar como linhas padrão para trabalhar, por exemplo, com eixo, né? Na sequência aqui nós temos a ferramenta de alteração. Essa ferramenta ela basicamente abre uma caixa de seleção caso você tenha feito a alteração de um projeto até o outro e ele referencia isso daqui nas folhas de desenho. E nós temos aqui a ferramenta de trama, que é basicamente a Ashura do AutoCAD, tá? O preenchimento. Tem alguns modelos padrões de trama que a gente pode trabalhar aqui tanto com desenhos em 2D, cores, gradiente ou até mesmo textura, tá? Então eu posso simplesmente selecionar aqui o método de geometria dela, a gente tem o poligonal ou a geometria retangular ou retangular rotacionado, onde vocês podem simplesmente inserir esses desenhos aqui, tá? Ou desenharem, né, qualquer tipo de preenchimento da maneira que vocês quiserem, tá? E aí vocês podem simplesmente ajustar isso daqui no tipo de trama e colocar a configuração que vocês quiserem aqui. Tá? Podem trabalhar com grelha de 5x5, a cor dela vocês conseguem alterar aqui nessa barrinha, nessa caixinha aqui, né? Caso vocês queiram trabalhar com alguma cor específica ou mesmo trabalhar com fundo, né? A gente pode simplesmente selecionar uma cor aqui, sei lá, um cinza, por exemplo, para pôr no fundo. Isso daqui vai ser alterado conforme o tipo de desenho, o tipo de configuração que vocês aplicarem. A próxima ferramenta que nós temos aqui é a linha, tá? O método de geometria é o mesmo que para todos os outros, a gente pode trabalhar com uma linha convencional.
A gente pode fazer um polígono aqui, caso vocês precisem fazer um desenho adicional, tá? Essas linhas, esses elementos, eles são totalmente manipuláveis. Tá? Todos os elementos que forem linhas dentro do ArchiCAD, vocês conseguem manipular como se fossem qualquer outros elementos e fazer ajustes em cima deles, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns segmentos de linha e ordenação. Eu consigo aparar esses objetos, né? Por exemplo, selecionar isso daqui para fazer uma intersecção, né? Uma interceptação, posso criar um fillet, né, um raio, alguma coisa do tipo aqui. Então vocês conseguem ajustar isso daqui. E a manipulação desses objetos é basicamente a mesma coisa, tá? A gente consegue ter todas as mesmas ferramentas que nós temos para todos os elementos e também podemos alongar esses objetos aqui, tá? Consegue ajustar isso daqui. A gente consegue fazer a linha, conseguimos fazer, conforme a gente já desenvolveu agora há pouco, o arco, né? A gente consegue fazer a geometria circular, a gente pode trabalhar com um círculo perfeito, a gente pode trabalhar com arco de 3 pontos, ou arcos tangenciados, assim como as ferramentas de modelagem permitem a gente trabalhar com formas cilíndricas. Podemos trabalhar com uma polilinha convencional também nessa ferramenta aqui. Se vocês precisam ajustar alguma coisa, linhas espirais, né? A gente pode inserir essas linhas aqui. Ele vai fazer essa leitura automaticamente desse espaço com formas mais suavizadas, né? E a gente tem algumas ferramentas aqui de ponto quente. Isso daqui é basicamente um nó que você consegue inserir dentro do desenho para poder pegar uma referência, alguma coisa do tipo, né? A gente pode inserir uma figura externa ou um desenho externo, tá? Então a gente pode simplesmente pegar, importar alguma coisa de fora do ArchiCAD para colocar e desenhar dentro dele aqui, tá? Eu não recomendo que vocês façam isso no template padrão. Sempre quando forem puxar alguma coisa de fora, utilize essa ferramenta aqui de folha de trabalho, tá? Para que o desenho de vocês não fique bagunçado, né, com outra coisa externa quando vocês trouxerem isso para cá.